E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês no livro de Isaías, no capítulo 41. Deixem aberto que daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é o versículo que nós vamos ler. Mas antes, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, que nós comentamos na escola dominical do domingo passado. Nós estávamos terminando a revista da escola dominical na semana passada, e eu comentei que quando nós lemos a Bíblia, sempre existe uma mensagem que não pode ser afastada. Essa é a mensagem teológica que nós temos da Bíblia. Se nós formos voltar para a teologia do Velho Testamento é falar do Messias que virá. Ele aponta para Jesus. Então, todas as mensagens que se pregam no Velho Testamento, sempre temos que lembrar disso. Ele vai estar sempre apontando aquele que será o Salvador do mundo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos o Messias que já veio. Mas existe de novo uma outra promessa de que ele voltará. Então, quando nós pregamos no Novo Testamento, temos que ter sempre isso em mente. Jesus já veio. Ele é o nosso Salvador. Mas existe uma promessa de que ele voltará. E quando ele voltar, todas as coisas que são más, elas irão acabar. Jesus vai reinar e nós estaremos com ele. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo estarão com ele. Mas nessa noite, nós sabemos que a mensagem do Velho Testamento é que aponta para aquele que virá. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, muitos teólogos dizem que esse é o quinto evangelho, não é assim? Eles veem esse livro como o quinto evangelho. Por quê? Porque ele fala muito do Salvador, ele fala muito daquele Messias que virá. Ele apresenta o Messias que vem para se tornar o Redentor, o resgatador, né? E no contexto que nós vamos ler aqui, nesse capítulo 41, eu quero utilizar esse versículo para aplicar naquilo que está acontecendo nos nossos dias hoje. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem com depressão. Dentro da igreja nós temos pessoas com depressão, nós temos pastores com depressão. Além da depressão, temos a ansiedade. Todos nós temos um grau de ansiedade. E é nisso que eu quero basear o nosso texto de hoje. Eu quero colocar para vocês aqui como que a promessa de Deus, ela nos fortalece, ela nos ajuda e ela nos sustenta quando nós somos tão ansiosos assim. E nisso nós vamos ler então o verso 10. Isaías 41, verso 10. Vamos ler todos juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a mão aberta. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra. Nesse instante eu te peço que me use como Teu instrumento para trazer uma mensagem para a Tua igreja, Deus. Que essa seja uma mensagem que traga conforto, traga sustentação, força e fé, para que a Sua igreja, nesses momentos que nós estamos passando, em que nos deixe tão ansiosos, encontremos forças na Tua Palavra, que é santa e eficaz. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Como eu disse, a ansiedade ela é enfrentada por muitas pessoas. Muitas vezes eu já fiquei ansioso. Muitas vezes, quando se vem aqui para frente para pregar, nos tornamos ansiosos. Quando vamos tocar um cântico ali, também nos tornamos ansiosos. Vai dar certo? Vai ficar no tom? Vamos conseguir alcançar a altura da música? Somos ansiosos, temos ansiedade, mas acontece que existe um grau de ansiedade que ela é importante para nós. Esse grau de ansiedade é que nos faz ir adiante, é o que nos faz viver, senão nós estaríamos estáticos. As coisas estariam acontecendo ao nosso redor e nós estaríamos parados.
E estando parado, nós estamos sujeitos, de repente, a sofrer um ataque, qualquer que seja. Se você vê uma pedra caindo e não sai da frente, ela vai te acertar. Se você está atravessando a rua com muita calma e o carro está vindo em uma certa velocidade, ele vai te acertar. Então a ansiedade, ela não nos faz mover, ela nos faz sair de um momento estático para uma determinada ação. Nós precisamos dela. Mas acontece que existe um grau de ansiedade e quando ela se eleva muito, quando ela começa então a tornar as situações do nosso dia a dia, atrapalhando a nossa qualidade de vida, ela se torna excessiva, afetando então o nosso bem-estar e também os nossos relacionamentos pessoais e profissionais, ela se torna um problema, ela se torna uma doença. E nesse caso, ela precisa de tratamento. Com esse sermão, eu tenho como objetivo então trazer uma esperança e encorajamento para nós nesses momentos assim que nós passamos por tanta ansiedade. O texto de Isaías 41:10, esse que nós acabamos de ler, ele nos ensina a importância de nós confiarmos na promessa de Deus em tempos de dificuldade. Existem 3 pontos aqui que eu quero trazer para vocês e que nós vamos juntar tanto a situação em que essa mensagem de Isaías ela foi pregada para um povo de Deus daquela época, como essa mesma mensagem serve para o povo de Deus em 2023. A primeira dela é que a promessa de Deus, ele nos ensina: não temas, porque eu sou contigo. O transtorno de ansiedade, ele pode ser uma batalha diária. Todos os dias nós podemos encontrar momentos de ansiedade. Uma pessoa ela pode se ver inundada por medos e preocupações que persistentemente vai atrapalhar a sua vida. São tantas as coisas que acontecem, são momentos de doença, são momentos de preocupação com a saúde, são momentos em que de repente você pode correr o risco de perder o seu emprego, são momentos em que de repente pode haver uma separação dentro de uma família, a morte de alguém, alguma coisa que lhe deixa preocupado e diariamente você está pensando naquilo e não consegue encontrar uma saída, um jeito de escapar daquilo lá. Essas ansiedades, elas podem assumir várias formas. De repente, você está tão ansioso que você já tem medo até de sair de casa. Aquilo que se chama de síndrome do pânico. A pessoa fica tão ansiosa e com medo de tudo que ela não consegue mais sair de casa. Essas preocupações também elas podem afetar a nossa saúde. Quando eu estou ansioso demais, isso pode causar em mim doenças, como por exemplo, uma gastrite, doença de estômago. Pode de repente diminuir a minha imunidade e eu ficar doente de alguma outra coisa, como gripe, por exemplo. Ela pode nos deixar também com medo de falhar ou de ser julgado. Medo de você falar alguma coisa e as pessoas começarem a julgar você. Medo até de você tomar uma atitude dentro da igreja, no ministério, e querer assumir algum compromisso, porque você fica com aquele receio de não dar certo, fica com medo de ser rejeitado pelas pessoas. Entre outras coisas também que pode acontecer. E os sintomas, eles podem aparecer tanto físico como emocionalmente físico, como por exemplo, palpitações, falta de ar e tremores, que podem agravar ainda mais a sua angústia emocional. Todas essas coisas devido a uma ansiedade. Isaías 41:10 é uma mensagem de encorajamento e consolo para o povo de Israel, que estava passando por momentos difíceis e enfrentando ameaças e adversidades. Nesse versículo que nós lemos, o versículo 10, Deus fala ao seu povo prometendo sua presença constante. Ele promete também força e ajuda em meio às tribulações. É uma passagem que encoraja a confiar em Deus e não temer, pois Ele está com seu povo e os fortalece. Não temas, porque eu sou contigo. Esse versículo também ele nos apresenta o caráter de Deus. E é bom quando nós conhecemos o nosso Deus, aquele a quem servimos, de uma forma mais íntima.
você que é casado, você que tem o seu pai, você que tem sua mãe, você que tem o seu irmão, você sabe quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, porque você conhece ele de forma íntima, você convive com ele. E seria bom que nós pudéssemos também, da mesma forma, ter esse Deus que nós dizemos servir, mais íntimo de nós. Desconfiarmos e acreditarmos que realmente ele está junto de nós, como um ser divino que está sempre presente em nossa vida, mesmo nas crises, mesmo na ansiedade. A presença de Deus é uma fonte de conforto, segurança e proteção. Ele é aquele que nos acompanha durante os nossos momentos de medo e de preocupação. Ele nos oferece a sua força e seu amor condicional. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele se coloca à disposição para estar comigo em qualquer momento em que eu precisar. O segundo ponto que nós aprendemos aqui com esse capítulo 41 de Isaías é sobre a promessa de Deus. Ele promete nos fortalecer e nos ajudar. Ele diz: não te assombres, porque eu sou contigo, eu te fortaleço e te ajudo. O povo de Israel, nesse contexto aqui do livro de Isaías, estava enfrentando grandes ameaças e adversidade. O livro de Isaías ele aborda um período turbulento da história de Israel. Era um período em que a nação, o povo de Israel, ele estava sofrendo grandes ataques de povos diversos, como os assírios e os babilônicos, chegando ao ponto mesmo de perder batalhas e ser levado ao cativeiro, chegando ao ponto mesmo de sofrerem tribulações, de terem as suas cidades destruídas, de terem as suas cidades depredadas, deportação de pessoas e até a possibilidade de perder a identidade deles como povo de Deus. Olha a ansiedade que esse povo estava vivendo. Você não ter a paz, você não ter a tranquilidade de deitar, preocupado em que em qualquer momento a cidade poderia ser invadida, em qualquer momento você poderia ser deportado da sua nação para um outro local, de perder a sua identidade. Essa era a situação que aquele povo estava passando. O povo estava passando por um momento de medo, de incerteza e desespero diante dessas circunstâncias adversas. E o profeta Isaías, ele foi enviado por Deus para transmitir palavras de encorajamento, esperança e confiança no Senhor. Quando nós lemos esse versículo 10, essa era a intenção de Isaías ao levar a mensagem para aquele povo que estava tão ansioso, levar encorajamento, esperança e confiança no Senhor. Imagina você a sensação de fraqueza e incapacidade que os transtornos de ansiedade pode trazer para cada um de nós. Se você já teve crise de ansiedade, você sabe como é. Se você já esteve, de certa forma, vamos dizer, figuradamente, com as mãos amarradas em determinada situação, você sabe como é. Se em alguma noite você teve que deitar a cabeça preocupado e pensando naquilo que você tem que resolver e não achou uma solução, você sabe como é. A sensação de fraqueza e de incapacidade. Pessoas que se sentiam impotentes e sem força para lidar com as preocupações. Nós encontramos isso. E quando nós nos encontramos assim, não poucas vezes você vai ver que essa pessoa que estava com essa crise de ansiedade, daqui a pouco ela também estará deprimida, porque as duas são como irmãs, uma dá a mão à outra e caminham juntas. A sensação de fraqueza e incapacidade que os transtornos de ansiedade pode trazer, pode fazer as pessoas sentirem-se impotentes, sem força para lidar com as suas preocupações. No entanto, o profeta Isaías traz esta mensagem de consolo, reanimando, reafirmando que Deus está com o seu povo, fortalecendo-os e sustentando em meio às dificuldades. Essa é uma realidade que eu e você temos que ter. Temos que pensar: Deus está comigo. Deus ele está me sustentando no meio das minhas dificuldades. Deus não é uma fantasia. Deus não é aquele cara lá de cima. Ele é um ser invisível, mas é um ser que sabe o que quer, que sabe amar, que sabe guardar e proteger aqueles a quem Ele também ama.
Deus ele pode nos fortalecer e ajudar a enfrentar os nossos transtornos de ansiedade, oferecendo a sua presença e a força do seu Espírito Santo. Aí alguém pode perguntar, e como eu consigo isso? Como eu consigo buscar essa força, fortaleza em Deus? Não é tão difícil. Você pode encontrar isso através da oração. Durante o dia, nós temos 24 horas. Você pode tirar um instante para orar. Esse instante para orar, você não necessariamente precisa estar parado no seu quarto. Eu me lembro de quando eu e a Emiliana casamos, nós morávamos no Eucaliptal e eu ia trabalhar. Eu preferia ir a pé. Por quê? Era o momento que eu conversava com Deus. E eram momentos em que aquela intimidade entre eu e Ele, eu colocava e eu expunha tudo aquilo que eu precisava, os meus medos, as minhas dificuldades, as minhas angústias. Então, quando você tira esse momento para orar, isso pode te ajudar. Outra coisa é você encontrar na palavra de Deus um momento de meditação. Pode ser como esse mesmo que nós pegamos agora. Não temas, porque eu sou contigo. Pegue apenas essa parte e comece a meditar. O Senhor está comigo. O que isso significa para mim? Não temas. Por que eu não preciso temer? Medite sobre essas questões. A meditação na palavra de Deus vai te dar forças. É preciso também que nós coloquemos práticas saudáveis de autocuidado com nós mesmos. Quantas coisas nós erramos, quantas coisas nós comemos e que não nos faz bem, apesar de sabermos que não, mas ainda assim comemos. É preciso eu me cuidar, é preciso eu me amar, é preciso eu gostar de mim. Sem gostar de mim, como é que eu vou gostar do outro? É meio complicado isso. Se eu não gosto de mim, como eu vou amar a Deus? Eu preciso me conhecer, ter cuidado comigo mesmo, encontrar em Deus esse ser que me sustenta, que me ama, que cuida de mim, em quem eu posso olhar e encontrar força através do seu Espírito Santo, porque através disso eu consigo também fortalecer a minha vida espiritual. Para que eu consiga fugir da ansiedade, eu preciso também encontrar uma força espiritual. Se eu posso deixar para levar essa garrafa lá para baixo daqui a 5 minutos, por que eu tenho que fazer isso agora? Se eu posso deixar para levar amanhã, por que eu preciso fazer isso agora? É preciso que eu saiba controlar as minhas emoções. A ansiedade me faz querer as coisas agora. Me faz querer que a pipoca que eu coloco ali no micro-ondas esteja pronta rapidamente. Mas a vida, no dia a dia, nas situações, nos meus enfrentamentos, as respostas não vêm tão rapidamente como a pipoquinha que está pulando ali. Elas demoram. Então muitas vezes precisamos fazer como o salmista que diz: esperei confiantemente. Precisamos aprender a esperar. Muitas vezes não conseguimos ficar quietos, parados em algum lugar. É difícil. O mundo tem muito barulho. E quando nós ficamos em silêncio, é o momento em que eu começo a pensar em mim mesmo. E eu não quero pensar em mim mesmo porque eu não quero sofrer. Mas algumas vezes nós precisamos pensar. Precisamos, como eu disse lá, meditar. Alguém já deve ter ouvido aquela frase do filósofo: conheça-te a ti mesmo. E como você pode se conhecer assim mesmo? Nós não podemos perder a nossa identidade, como o povo de Israel estava prestes a perder. A terceira questão é que a promessa de Deus: eu te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. O profeta Isaías, ele trouxe uma mensagem de esperança ao povo de Israel. Ele enfatizou que, apesar das dificuldades e ameaças que enfrentavam, Deus estava presente e ativo em suas vidas. Isaías falou sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e seu poder para libertar e proteger o seu povo. Aqui entra de novo aquela questão de eu conhecer o meu Deus. O que você acredita do seu Deus? O seu Deus é aquele Deus que abriu o mar? O seu Deus é aquele Deus que fez com que aquele que já tinha morrido e estava 3 dias sepultado voltasse a viver? Se esse é o seu Deus,
Então você deve confiar que Ele é capaz de resolver a sua questão. Deus estava presente e ativo na vida de cada um desse povo que sofria com a ansiedade da perseguição daquelas nações e, mesmo estando em cativeiro, podia contar que Deus estava cuidando para que a solução viesse. Isaías, ele falou sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. A mensagem central de esperança era que Deus estava disposto a ajudar e fortalecer o povo de Israel em suas tribulações. Outra coisa que nós precisamos entender: Deus, ele está disposto a ajudar você. A questão é, você quer permitir que Ele te ajude? Muitas vezes nós não queremos. Nós vimos isso na escola dominical de hoje. Jesus uma vez falou para o povo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes Deus quis tratar você como um pintinho que pega o seu filhotinho e coloca debaixo das asas da sua proteção, e vocês não quiseram. Deus está disposto, mas é preciso que você também esteja disposto a aceitar a ajuda dele. Algumas vezes nos colocamos no lugar dele. Queremos nós mesmos resolver as questões. Queremos nós mesmos resolver as questões com nossas forças. E aí, muitas vezes a nossa própria força nós não conseguimos. E é por isso que sofremos tanto com nossas ansiedades. Os transtornos de ansiedade, ele pode gerar preocupações excessivas sobre o futuro. E aqui, no livro de Isaías, nós vemos que a mensagem dele trouxe promessa de um futuro restaurado, de um futuro redimido para o povo de Israel, onde haveria salvação, onde haveria paz, onde haveria prosperidade. Ele falou sobre o Messias que ia vir, o Messias que traria consolo, o Messias que traria libertação, o Messias que traria reconciliação para o povo de Israel e para toda a humanidade. E hoje nós temos esse Messias que já veio, e nós podemos contar com Ele, porque Ele mesmo disse que onde vocês estiverem, eu estarei com vocês, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nós podemos contar com a presença dEle. No entanto, a fidelidade de Deus provê e sustenta todas as áreas de nossas vidas. Todas as áreas de nossas vidas. Deus, ele é fiel em prover para as necessidades daqueles que sofrem de transtornos de ansiedade, mesmo em meio às incertezas. Hoje nós estamos vivendo num país em que a incerteza é muito grande. Nós vemos pessoas saindo do nosso país. Nós vemos empresas saindo do nosso país. Semana passada nós vimos 4 empresas automotivas que fecharam as portas. As pessoas estão ansiosas. Dentre essas estão também aqueles que se dizem cristãos. E no entanto, Jesus uma vez ele contou uma parábola, ele disse o seguinte: olha, você está ansioso? Olha para os passarinhos. Eles não têm onde morar. E no entanto, Deus cuida deles. Olha também para as flores no campo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, vestiu roupas tão lindas quanto Deus veste essas flores. Por que andeis ansiosos? Deus está disposto, mas eu estou. Nós precisamos confiar em Deus, em que Ele supre as nossas necessidades, e precisamos confiar na sua justiça. Precisamos ter confiança em Deus em suprir as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades físicas e espirituais, mesmo diante das lutas causadas pelos transtornos de ansiedade. E esse é um transtorno que tem crescido muito, muito. Nós encontramos muitas pessoas ansiosas, mesmo dentro das igrejas. A mensagem de esperança de Isaías era que, mesmo em meio às adversidades, Deus estava presente, poderoso e fiel, e tinha planos de restauração e redenção para o povo. Essa mensagem visava renovar a fé. Essa é uma coisa que nós precisamos fazer todo dia, sabia? Renovar a nossa fé. Nós dizemos que temos fé, mas quando a tribulação vem, eu tenho fé de verdade? Sou capaz de aguentar? Sou capaz de resistir? De me permanecer calmo e confiar? Tinha planos também de restauração e redenção do seu povo. Isso nós já conseguimos, porque aquele que crê em Jesus, esse já é nova criatura.
Esse já é filho de Deus. Para esse, diz Paulo, que já não há mais condenação. Então por que andeis ansiosos, meu povo? Espere em Deus, confie em Deus, porque Deus oferece consolo e esperança em tempos de dificuldades. Além de tudo isso que falamos sobre a ansiedade, é bom que nós busquemos um apoio profissional. Eu já falei isso. Utilize também técnicas de relaxamento. Existem técnicas de respiração em que você pode fazer no seu quarto, na sua sala. Basta você tirar um tempo, 15 minutos é o suficiente. Relaxamento, meditação. Cultive um relacionamento íntimo com Deus, e nós já vimos como fazer isso através da leitura da Bíblia, através da oração. E considere uma coisa também muito importante, que como cristãos, as igrejas estão se esquecendo. Provérbios 17 diz uma coisa muito importante. A igreja ela tem se esquecido disso. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Nós temos nos esquecidos de que eu e você somos um, de que eu e você somos irmãos em Cristo, de que precisamos ter união, relacionamentos, amizades. Muitos pastores sofrem porque não têm amizade. Muitas igrejas acham que o pastor é o profissional em que se deve estar de olho, como se fosse um político, que em qualquer momento pode capturar o seu dízimo para ele próprio. E não é bem assim. O pastor é também um ser humano que precisa de ajuda, que precisa de amigo. E cada um de nós, como servos de Deus, dentro da igreja, irmãos um do outro, precisamos de amigo. A amizade, ela também nos ajuda a passar pelos momentos difíceis. Sabe por quê? Como isso pode acontecer? Primeiro, se eu tiro um momento para praticar esportes, eu posso convidar esse amigo para ir comigo. Seja numa corrida, seja na academia, seja numa ginástica, eu posso compartilhar esses momentos com o meu amigo. Segundo, eu posso, junto com esse amigo, estabelecer também uma rotina saudável. Você já viu aqueles homens, ele deixa a esposa em casa e sai com um amigo, ele vai jogar um futebol, uma partida de futebol. Essas coisas são importantes. Ou então, a mulher deixa o marido em casa e vai para a casa ou da irmã ou de uma outra amiga e vai tomar um chá, um café, comer um bolinho na casa uma da outra. Essas questões são importantes. E falando disso aqui, ontem mesmo, a Miriam, ela esteve junto com mais 4 amigas, que agora vamos retornar de novo os laços. São pessoas que nós conhecemos lá na terceira igreja, pessoas que eu conheci antes dela, porque eu era membro lá. Quando nos casamos e fomos para lá, ela passou a conhecer as pessoas, se tornaram amigas. Depois de não sei quanto tempo, todo mundo já adulto, já casado, com filho já adulto e casado, se encontraram. E uma ligou para a outra e falou: vamos nos reunir. E se reuniram ontem. Eu levei ela e acabei ficando lá e conversando com o marido dela. São questões que nós precisamos. Mas o que nós encontramos muitas vezes dentro das nossas igrejas é: eu estou aqui e você fica aí. Não me visita, eu não quero visita. Isso não é saudável para você. Isso não é saudável para a igreja. Somos irmãos. Quão bom e suave é que os irmãos pudessem viver em união. Quão bom e saudável seria isso. Nossa vida seria menos estressante, sabia? Menos estressante. O terceiro ponto é que nós precisamos cultivar relacionamentos de apoio. Por quê? Por que eu preciso de um amigo? Eu sei que eu tenho um amigo que eu posso chegar para ele, conversar as coisas mais cabeludas para ele, que ele não vai falar para ninguém. Mas eu não posso olhar assim para todo mundo. Por isso que o amigo, em todo tempo, ama o amigo. Esteja você certo ou errado, ele é seu amigo e ele vai te falar aquilo que você precisa ouvir. Mas na angústia, na hora da dor, na hora em que você precisa de ajuda, é esse amigo que se torna seu irmão. Talvez mais do que seu próprio irmão de sangue. Por isso nós precisamos
precisamos de amigo. E para terminar, busque a presença de Deus para encontrar força, ajuda e sustento em suas promessas. Se aproxime de Deus em busca de força, ajuda e sustento para enfrentar os transtornos de ansiedade. E como congregação, nós como igreja, busquemos um relacionamento mais profundo com Deus para encontrarmos refúgio em suas promessas. Mas não somente isso, lembra o que Jesus falou? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo. Ame também o seu próximo, mas tenha esse seu próximo como um amigo em quem você pode confiar. Busquemos também um relacionamento mais íntimo com nossos irmãos, pois um amigo verdadeiro é alguém que está sempre presente em nossa vida, não apenas nos bons momentos, mas também nos momentos difíceis. Quando estamos passando por uma situação difícil, um amigo verdadeiro, ele estará ao nosso lado para nos apoiar e ajudar. E é esses momentos que a amizade se fortalece ainda mais. Nós só nos tornamos amigos de Deus, verdadeiros amigos de Deus, quando eu me entrego para Ele e deixo que Ele haja e eu confio nele como Ele sendo meu Deus. E da mesma forma, eu só tenho um amigo verdadeiro quando eu confio nesse amigo e sei que ele pode me ajudar e ele me ama e eu amo ele, independente daquilo que eu possa estar fazendo de certo ou errado. Estamos juntos. Eu vou pedir ao nosso irmão Jacó para que ele apague a luz durante um tempo. Estamos no escuro, irmãos. Estamos no escuro com os nossos medos. Estamos no escuro com os nossos choros, com as nossas dores, com as nossas angústias. Estamos no escuro, tentando encontrar um atalho, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar uma luz para a solução, mas eu não encontro. Mas estamos no escuro. Pode acender, faz favor. Muitas vezes nós queremos achar atalho para os nossos medos, as nossas falhas, para aquilo que temos de prejuízo em nossa vida. Temos medo de nos ferirmos e muitas vezes nos sofremos porque queremos exatamente isso, achar atalhos. E por que eu pedi para que as luzes fossem apagadas? Porque agora que ela está acesa novamente, eu quero lembrar que a escuridão, ela acaba. A escuridão, ela acaba. No momento em que encontramos luz, aquilo que nos assombra, acaba. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Então vamos fazer com que essa luz do mundo, ela nos encha. Ela nos encha. Vamos permitir que essa luz do mundo ilumine o nosso caminho. Vamos permitir que essa luz do mundo clareie os nossos passos. Vamos permitir que essa luz do mundo encha o nosso coração. Vamos permitir que essa luz do mundo revele tudo o que está oculto e a visão se abra para que nós possamos ver a verdade. Vamos permitir que essa luz do mundo seja, de fato, aquele que faz eu pensar nessas palavras: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo, faça dele o seu fiel amigo. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Por que estáis ansiosos? Como o salmista, por que estás abatido, minha alma? Espere em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, em nome de Jesus, nós aprendemos 3 lições com o profeta Isaías. Ele foi um profeta muito importante para o teu povo naquela época. E essa mensagem que ele pregou lá e que eu trouxe hoje para que nós possamos relembrar, é para que nós possamos ter esperança, para que nós possamos ter força, para que nós possamos ter fé de que aquilo que o Senhor prometeu
lá naquele tempo, para o povo de Israel, é o mesmo que o Senhor promete para o seu povo hoje. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor é o nosso Deus. Ajude-nos a confiar mais no Senhor. Ajude a sua igreja, Pai, a confiar mais na tua palavra. Ajude a ter mais comunhão com o Senhor, para que nós possamos saber quais são as coisas que o Senhor quer. Sabemos que essas coisas, elas estão na tua palavra, mas muitas vezes também não damos crédito e não importamos com ela e nem mesmo lemos a tua palavra. Mas nos ajude para que nós possamos encontrar esse tempo para essa leitura. Nos ajude a encontrar tempo para falar com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a encontrar, dentre todas as pessoas que conhecemos, um amigo. Temos Jesus como amigo, mas sabemos que precisamos de um amigo também, que esteja ao nosso lado nos ouvindo, que nos responda, um amigo que caminhe conosco, para nos ajudar a caminhar nesses momentos em que estamos sozinhos, com as nossas ansiedades, com os nossos transtornos de ansiedade, na nossa depressão, nos nossos medos. Ajude a não encontrar atalhos, mas seja o nosso caminho. Senhor, vamos sair daqui nessa noite, mas que o Senhor coloque no coração de cada um aquilo que foi colocado aqui, que cada um receba do Teu Espírito Santo o consolo, a ajuda necessária para aquilo que está te dando sono, para aquilo que está deixando ansioso, para aquilo que faz com que ele não encontre paz e durma em paz. Que o Senhor supra essas necessidades, não somente as físicas, mas também as emocionais e principalmente as espirituais. Tu és o nosso Deus, e nós confiamos nisso, nós confiamos no Senhor. Então leva-nos em paz, em nome de Jesus. É que nós oramos.